O Verdão saiu da Neoquímica Arena com apenas um empate diante do Corinthians, em mais um derby cheio de polêmicas para variar. Pênalti não marcado, impedimento duvidoso, esse impedimento, esse VAR, essa linha, gol perdido do Maurício, que a gente vai falar aqui, e até cartão amarelo para o Abel Ferreira, que deveria ser ao Breno Bidon. Essa arbitragem brasileira é maravilhosa, ela sempre protagoniza o espetáculo. Deveria ser o futebol, mas a arbitragem sempre está à frente, impressionante. Vamos comentar sobre tudo isso, Palestrino, e tem mais. A entrevista do professor Abel Ferreira após o clássico teria, deixado Dona Leila irritada com declaração do treinador a respeito de um atacante. A gente já falou isso aqui no vídeo, vamos trazer isso para vocês também. E para completar, uma bela notícia para o palmeirense. Andrés Pereira já está a caminho do Brasil para vestir a camisa 8 do Verdão e promete mudar este meio-campo alviverde. Porque ontem, vocês viram, quando mudou o meio-campo, o Palmeiras virou de novo aquele catado. A bola não chegava no ataque. Vamos falar disso também no vídeo de agora à tarde. Antes da gente começar, não se esquece, verifica a sua inscrição no canal, seu like, Palestrino. Você não sabe como seu like ajuda muito o nosso trabalho por aqui. E também não esquece, se você assiste a gente pelo celular, o botãozinho do hypar tá aí, bicho. Não te custa nada. Hypa nosso vídeo para esse conteúdo ser propagado para outras pessoas, para outros palmeirenses aqui na plataforma. Se você tá em outra rede social que a gente tá divulgando nossos vídeos, não se esquece, segue nossa página aí também, dá aquela força, beleza? Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nesta segunda-feira, semana de data FIFA, mas uma semaninha que pode ajudar o Palmeiras, hein? Pode beneficiar a gente. Vem comigo, Palestrino. Meu querido Palestrino, eu trago para vocês agora uma dica de craque para fora de campo. Você tem algum produto para vender ou possui, quem sabe, um negócio próprio? Você precisa então conhecer as maquininhas do PagBank. Com elas você recebe no débito, crédito, Pix e até mesmo vale refeição. O dinheiro cai na hora na sua conta PagBank, sem aluguel e sem dor de cabeça. E o melhor, a bateria, Palestrino, dura o jogo inteiro, até mesmo a prorrogação. Então, se você quer jogar no ataque, também nas vendas do seu negócio, o canal Notícias Meu Verdão indica as maquininhas do PagBank. É só pedir a sua e começar a faturar. Confira condições e planos aqui no link da descrição e também no primeiro comentário fixado. Vamos lá, Palestrino, vamos começar nesta tarde. Provavelmente você já viu análises, já assistiu programas de futebol, já viu vários influenciadores falando, e eu também tenho que trazer aqui o meu a mais, aquela pequena, não é pequena, eu sou um cara muito insignificante perto desse mundo da internet, perto de tantas pessoas aí que falam muito bem sobre futebol, mas eu, como um torcedor, preciso trazer aqui a minha manifestação sobre esse jogo 1 a 1 na Neoquímica Arena. É impressionante, tô achando que a parada já é espiritual, bicho. O Palmeiras não consegue vencer o Corinthians, é impressionante, cara. Corinthians todo quebrado, com transfer ban, meio time dos caras de fora. O Memphis jogando um peso de 30 quilos nas costas, porque o cara tá voltando, parece aí de lesão, tá com um problema ou outro aí. O tal do Rodrigo Garro também não consegue performar, tava de dar dó ver o Rodrigo Garro correr em campo. E mesmo assim, o Palmeiras ainda jogando melhor, ainda consegue empatar com o Corinthians lá no estádio dos caras. É impressionante, gente. Quero trazer aqui e deixar muito claro a partida do Vitor Roque, a partida do Felipe Anderson, a partida do Flaco Lopes e também do menino Kelvin, tá? Teve algumas falhas na defesa? Teve, mas o Kelvin me surpreendeu sendo titular dessa partida. Eu achei que ele ia com o Giai. O Kelvin parece que alugou um apartamento na cabeça do Abel Ferreira e acho que deve ser o titular nos próximos jogos, hein? Giai que se cuide. Primeiro falando do Vitor Roque. Mas que jogador espetacular. Só tem um pequeno defeito que eu vou falar pra ele, mas que jogador espetacular. Você aí que chamava o cara de bagre, falava que o Palmeiras tinha gastado mal, eu repito o que eu falei em vídeos anteriores. O Vitor Roque não fecha o contrato dele no Palmeiras. O Vitor Roque vai voltar para a Europa. Anota isso que eu tô falando para vocês. Quando os europeus se derem conta do futebol que o Vitor Roque tem a entregar, pode esperar que vai chegar caminhão de dinheiro para o Palmeiras
para tirar o Vitor Roque daqui. É uma tremenda de uma vergonha alguns palmeirenses chamando o Vitor Roque de bagre. Vocês viram a partida ontem? Para mim, uma das melhores que o Vitor Roque fez pelo Palmeiras, brigando o tempo todo. Ele é pequenininho, mas ele faz um pivô como ninguém. Sofre o pênalti, que foi marcado depois, logo em seguida no Flaco Lopes. Mas pra mim o pênalti foi em cima do Vitor Roque primeiramente. Depois o Flaco também tem um trançapé ali, ele cai no chão e de fato foi pênalti pro Palmeiras. O Vitor Roque vai lá e bate com uma tremenda de uma personalidade no alto. Não tem goleiro que pegue uma bola como aquela. Só quero dar um adendo. Se vocês perceberem, o goleiro do Corinthians, todo o pênalti ele cai pro lado direito. Vocês notaram isso ainda, não? É todo pênalti, o goleiro dos caras só cai pro lado direito. Esqueci até o nome do bendito aí, que foi convocado pelo Ancelotti. Pra mim, com todo respeito, não tenho nada contra o goleiro do Corinthians, mas pra mim ele não é tudo isso que a galera tá falando, não. É um bom goleiro, mas pra mim, calma, hein? Calma, hein? Tem gente que eu vi aí comparando até com o Marcos na época da seleção. Para com isso, hein, gente? Não é tudo isso aí, não. Gente, ele cai sempre pro lado direito. E o Vitor Roque bateu, né? No caso, aí o Vitor Roque bate do lado esquerdo, que é o lado direito do goleiro do Corinthians, só que bom que o Vitor Roque bateu forte no alto, porque se fosse ali a meia altura ou embaixo, ele tinha pego, né? O Palmeiras precisa ficar atento a isso, já perdeu pênaltis importantes aí com esse goleiro do Corinthians, batendo sempre no mesmo canto. Isso aí era uma coisa que eu queria chamar a atenção, mas parabéns ao Vitor Roque, baita de uma batida, personalidade, jogou muita bola. A única coisa que falta pra mim no Vitor Roque, eu acho que ele ainda tá muito afobado. Ele segura muito a bola, tem às vezes várias opções para ele tocar fácil, né? Tocar e fazer um 2 com os jogadores e tudo mais, chamar outros atletas ali do elenco para jogar com ele, mas ele baixa a cabeça e, meu, ele não quer saber, ele quer driblar e chutar no gol. Essa é muitas vezes a atuada do Vitor Roque e ele acaba deixando de fazer bons lances porque muitas vezes fica com essa afobação. Para mim esse é o único defeito do Vitor Roque. De resto, baita partida do cara, sinceramente, roubando bolas importantes no meio de campo, lá marcando pressão, muito bom atleta, consagrando-se assim uma das melhores contratações que o Palmeiras fez no ano, o Vitor Roque. Lamentavelmente não dá para comparar com o Paulinho, porque o Paulinho só em 2026. Felipe Anderson também, teve gente que criticou o Felipe Anderson. Ontem eu tava assistindo a live do Facincani, ele achou que o Felipe Anderson não foi bem, eu discordo do Facincani. Eu acho que o Felipe Anderson fez uma boa partida. E não foi só pelas canetas lá no Charles, não, tá? O Felipe Anderson teve aí, deu opções de passe no meio de campo, teve ali pro seu protagonismo, teve uma bola lá que ele foi chutar, acabou batendo na zaga do Corinthians e indo pra fora. Se não esbarra no zagueiro do Corinthians lá no primeiro tempo, essa bola ia no gol. Então, pra mim, o Felipe Anderson jogou muito bem ontem também. Flaco Lopes também não tenho o que falar, muito boa partida de novo do argentino, consagrando assim o porquê ele está sendo convocado para a seleção argentina. E o Kelvin é a surpresa de todos nós, né? Kelvin jogando também muito bem pela parte direita do campo, muito bom quando ele vai dar apoio no ataque, bem diferente antigamente quando a gente tinha o Marcos Rocha, né? O Kelvin tem velocidade para voltar, teve uma falha ou outra ali, mas no contexto geral, para mim, o lateral direito do Palmeiras também foi muito bem. E o Giai que vai ter que se coçar, cara, porque o Kelvin tá se mostrando aí uma boa contratação também do Palmeiras para esse ano. Vejo no contexto geral, gente, uma evolução do Palmeiras, tá? Embora o empate tenha sido frustrante, eu acho que a gente perdeu 2 pontos. A gente não ganhou um, a gente perdeu 2 pontos pelo agregado. O Palmeiras jogou muito melhor, mas eu tô achando que a parada é espiritual, bicho. A gente não vence o Corinthians, é impressionante. E o gol que a gente toma dos caras também é impressionante, né? Bola cantada é sempre no zagueiro mais alto dos caras, gente. Alguém não se toca isso, não? Toca no cara lá e ainda bate gol contra ainda no Piquerez e a bola entra. Pelo amor de Deus, tomar um gol desse aí é pra deixar a gente louco no momento que a gente tava muito bem na partida. Outras coisas que eu quero falar pra vocês. Gol perdido do Maurício no segundo tempo. Maurício, admiro você, gosto muito de você ter sido contratado pelo Palmeiras, acho você um baita do meio atacante, mas meu irmão, não dá pra perder gols como esse no clássico, gente. Você chuta em cima do goleiro, tenta dar uma cavada, dá um bico mais pro alto pra tentar tirar dele, sei lá, ou dribla, ou leva o goleiro, não sei. Eu não sou aqui a pessoa mais apta pra falar pra você o que você deveria ter feito, mas cara, não dá pra perder um gol desse que você
cara a cara com o goleiro do Corinthians, é gol que decide jogos, gente. E é isso que a gente tem cobrado dos atletas do Palmeiras. Jogo grande, clássico, esses jogadores do Palmeiras precisam decidir. E infelizmente o Maurício tomou uma atitude bem ruim ali, né? No momento rápido da partida, acabou chutando em cima do goleiro e a gente terminou com 1-1. Quero falar agora também das entradas de Facundo Torres e Ramon Sosa. O Palmeiras morreu. Quando esses dois jogadores entraram, o Palmeiras acabou. Tá? Duas contratações do Palmeiras que são muito questionáveis, é o que eu falei pra vocês. É a tal das apostas que o Palmeiras faz. Paga caro em jogadores e aí quando chega em jogos grandes como esses, cara, os caras não aparecem. Facundo Torres mais uma vez se mostrou um jogador que é aquele cara que não define, não vai pra cima, não tem um drible nem nada, ele pega, se ele vê um marcador na frente, ele olha pro lado, olha pra trás e toca a bola pra trás. Esse é o tipo de jogador que a gente contratou e pagou o quê? 15 milhões de dólares? 20 milhões de dólares Facundo Torres? Me lembra aí nos comentários, fortuna que o Palmeiras pagou nesse cara. Nada contra o jogador, tá, gente? Mas ontem entrou na partida, foi um deserto, não fez nada. Ramon Sosa, o único lance que eu lembro dele é um que ele jogou pra dentro, tem um corte e chutou a bola lá na arquibancada. De resto, não vi mais nada no Ramon Sosa. Até acho que é um jogador que pode progredir no Palmeiras. Mas ontem entraram, o meio de campo do Palmeiras literalmente morreu. Fora que, né, eu não quero nem comentar aqui da partida ruim que o Piquerez fez e também do seu Aníbal Moreno também, que teve uma partida muito abaixo ontem. Então, Facundo Torres e Ramon Sosa, sinceramente, a gente tem um time titular hoje, o Palmeiras, um time titular muito bom. Tá chegando o Andrés Pereira, que a gente vai mencionar nesse vídeo logo mais, mas, cara, de reservas a gente tá muito carente. São jogadores que entram e o Palmeiras literalmente para de jogar. A gente tem que torcer para esse time do Palmeiras entrar e marcar 1, 2, 3 gols logo de cara, para depois, quando os reservas entrarem, a gente não ter que procurar o resultado. Porque se for assim, meu amigo, vai ser difícil. Anotei outras coisas para falar para vocês aqui. Pênalti no Palmeiras, tem gente falando que não foi pênalti. Sério mesmo? Tem gente falando que não foi pênalti no Flaco Lopes. Tem gente falando que não foi pênalti no Vitor Roque. Gente, foi pênalti 2 vezes, tá? Então o corintiano que tá enchendo o saco aí, esses comentaristas aí que são partidaristas do Corinthians, pelo amor de Deus, gente, foi pênalti claro, tá? O Flaco Lopes toma um calção e o Vitor Roque é literalmente agarrado dentro da área. E o menino é muito forte que ele ainda conseguiu deixar a bola pro Flaco Lopes. Então pra mim não tem dúvida nenhuma, pênalti, muito pênalti pro Palmeiras. 2 vezes, inclusive, que o árbitro não marcou na primeira, mas marcou na segunda, quando chegaram lá e deram um trançapé lá no Flaco Lopes. Outra coisa, lance do Breno Bidon. Se não me falha a memória, foi no Flaco Lopes também, no primeiro tempo. Era lance categórico para amarelo. O árbitro não dá. O Abel Ferreira reclama muito, assintosamente, é verdade. Brabo lá, esbravejando. E aí ele dá amarelo para o técnico do Palmeiras. É brincadeira. A arbitragem brasileira, cara, é um fenômeno, velho. É um fenômeno, para não dizer um circo, que esses caras fazem. E aí depois o mesmo Breno Bidon vai lá e me faz uma falta daqui uns 5, 6 minutos depois. Aí ele viu que ele tinha errado no lance anterior e aí ele vai lá e dá amarelo pro Breno Bidon. E a segunda falta também foi para amarelo. Se ele leva o critério à risca, era vermelho pro Breno Bidon por 2 amarelos. Mas no primeiro ele deu aquela segurada, né, o senhor Ramon Abate Abel. É impressionante, cara. Eu não gosto de vir aqui falar de arbitragem, mas esse tipo de coisa a gente tem que falar, gente. Me perdoem, tá? Mas é muito chato, mas a gente tem que pontuar esse tipo de coisa. Quer ver outra coisa também? Polêmica de arbitragem, que a gente precisa falar aqui. Bola, ó, no braço do André Ramalho. Gente, vamos lá. O que eu quero questionar aqui não é nem que foi pênalti ou não. Eu quero questionar critério. Aconteceu o mesmo lance, parecidíssimo, no jogo das 4 horas da tarde, no qual eu estava assistindo Flamengo e Grêmio. A bola bate no braço do zagueiro do Grêmio, quase igual também aqui no arco, né, do braço. E o árbitro lá marcou pênalti a favor do Grêmio. O mesmo lance contra o Palmeiras, o árbitro vai e não marca pênalti. Não teve nem chamada do VAR pra isso. Cara, é o que eu falo pra vocês. Eu acho que esse tipo de pênalti não tem que ser marcado, tá? Porque eu não vi intenção do André Ramalho ali de interromper a bola. Eu não vi. Tá aqui, tô sendo muito sincero, deixando meu clubismo de lado. Só que a gente tem que analisar critério. Hoje ele não marcou esse pênalti, mas amanhã tem um lance parecido em outra partida, ou a favor ou contra o Corinthians, ele vai lá e marca esse tipo de pênalti. Não tem como. Essa arbitragem do Brasil precisa ter uma revisão, cara.
A CBF precisa muito rever, fazer uma reciclagem com esses árbitros brasileiros, que é impressionante, cara. Não tem critério nenhum. O critério é da cabeça do cara. Se ele tá afim de marcar, ele marca. Se ele não tá afim, ele não marca. Então isso frustra demais a gente que é torcedor. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. O gol do Corinthians, que foi frustrante, inclusive. Teve lá as linhas traçadas. Pra mim, minha opinião, mesma linha, tá, gente? Não tem que anular o gol dos caras. Pra mim, aquele tipo de lance, impedimento milimétrico, nem tava impedido pra mim foi mesma linha. Gol legítimo do Corinthians, infelicidade do Palmeiras. Ponto. Agora, de novo, vamos questionar critério da arbitragem. No jogo da Copa do Brasil, foi a mesma coisa. O impedimento, ó, que eles marcaram, eles acharam. Eu falei aqui. Eles tiraram aquela linha da bunda deles. Para não falar outra coisa. Mas lá pro Palmeiras, na mesma linha também, pro Palmeiras foi impedimento. Mesmo lance agora contra o Corinthians foi beneficiado, não vou dizer assim, porque esse tipo de impedimento não tem que ser marcado, tá, gente? A questão aqui é critério. Se marcou contra o Palmeiras, anulou o gol do Palmeiras, tem que anular o gol do Corinthians. Se favoreceu o gol do Palmeiras no passado, favorece o gol do Corinthians. Pra mim, esse tipo de impedimento é triste demais no futebol. Vocês acabam com o espetáculo. Mas que bom que não marcaram aí impedimento e deram o gol legítimo pro Corinthians, sendo aqui, tirando o meu clubismo de lado, tá? Porque eu não concordo com esse tipo de impedimento aí. Mas o que deixa a gente frustrado é que pro Corinthians validaram, né? Não tava impedido. Mas pro Palmeiras, um lance semelhante lá, ó, mesma linha também, aí pro Palmeiras estava impedido. Tem que colocar esse impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro para ontem. E finalizo aqui que em 2025, esse dado aqui foi trazido pelo pessoal do nosso palestra, o Palmeiras disputou 7 derbys, mas conseguiu apenas uma vitória, que foi aquela que o Palmeiras fez um jogo exemplar na Arena Barueri, na primeira fase do Campeonato Brasileiro. O saldo geral é muito preocupante, com 2 empates e 4 derrotas do Palmeiras, distribuídas entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão. Para mim, o Palmeiras não ganhou um ponto, para mim o Palmeiras perdeu 2 pontos. Jogou melhor na Arena Corinthians, mas não conseguiu sair com um resultado positivo. Embora tenha algumas atuações de alguns jogadores que foram questionáveis do Palmeiras, falei para vocês de Ramon Sousa, falei de vocês do Piquerez, mas eu não quero pegar muito no pé em relação a isso no momento. Para mim, no agregado, o Palmeiras está evoluindo nessa tal reconstrução que a gente está tendo. Só que, cara, é o seguinte, esse elenco que tá aí agora não é um elenco consolidado como foi o elenco 2022, hein? Não é. Então esses caras precisam provar futebol e principalmente pelo que foi colocado na mesa, pela grana que foi investida nesses vários jogadores que chegaram. E até o momento, quando é jogo grande, o Palmeiras deixa a desejar, ainda que jogue melhor, né? Ontem, o resultado, mais uma vez, frustrante para o torcedor palmeirense. Quero saber o que você acha. Posta aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E vamos lá, vamos seguir aqui. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, tô até suando, tá um calor desgraçado aqui na região que eu moro em São Paulo, mas vamos lá, mesmo assim suando, nós vamos seguir a parada aqui, vamos falar de um negócio aí que, meu, eu bati isso, eu achei impressionante, tá? Isso que tá rolando na internet e eu quero comentar com vocês. Tem a ver com esses dois aí, ó, que prometem e juram amores um pelo outro desde o começo do contrato, mas parece que o clima deu aí uma pesadinha depois da entrevista coletiva após o jogo contra o Corinthians, tá? O Abel teve que manter a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque em campo porque não tinha outro jogador na função em campo. Até tinha o Luigi, que poderia fazer essa função, mas me parece que o treinador português ainda não sente firmeza na cria da academia, por isso que os dois terminaram, né, sendo titulares aí contra o Corinthians. Por conta disso, o treinador reclamou, para quem assistiu à entrevista coletiva, após o empate diante do Corinthians, de não ter um centroavante no banco de reservas. E aí, nas palavras dele, ó, aspas pro Abel, não havia mais um centroavante no banco, lamentando aí o português quando ele foi questionado em determinado momento lá da entrevista. A declaração do Abel não caiu muito bem pelo que se diz nos bastidores internamente no Verdão. A dona Leila Pereira entende que fez tudo o que o treinador pediu no mercado e argumentou que o treinador mudou seu estilo de jogo no final da janela, impossibilitando a chegada de mais um 9. Leila Pereira também teria o entendimento de que por mais que Bruno Rodrigues tenha sofrido 2 lesões graves do joelho, o atleta já está à disposição da comissão técnica e pode ser utilizado na função caso a equipe precise de mais uma opção quando for necessário.
Eu até acho que a gente podia fazer um teste com o Bruno Rodrigues, sim, né? Agora vai muito do que o Abel Ferreira pensa para esse elenco do Palmeiras. E tá muito nebuloso, já falei em vários vídeos passados, essa história do Bruno Rodrigues. Queria trazer para vocês, tá circulando esse boato aí de que tá um clima meio tenso, não vou nem falar treta, tá, gente? Não é treta, não. Tá ali um clima meio pesado entre a Leila e o Abel por ele ter cobrado aí esse novo centroavante. É bem verdade que ele mudou, de fato, o esquema que ele vinha usando, e graças a Deus que ele mudou. Só que o problema disso é que a gente tá usando os dois centroavantes que a gente tinha. E agora o que sobrou pra gente foi os meninos da base. Acredito que eles têm potencial? Tem. Só que eu acho que a cobrança maior está em cima do Flaco e do Vitor Roque. Não dá muito pra cobrar do Luigi. Ele não tem talento, mas assim, entre jogos grandes vai prevalecer o Vitor Roque e o Flaco Lopes. A gente não tem aquele outro cara de peso que possa entrar e substituir um dos dois num determinado momento da partida. E esse foi o questionamento do Abel Ferreira. A gente chegou a comentar aqui em um vídeo passado, para quem acompanha assiduamente o canal, vão lembrar que eu disse que assim, ó, com a entrada dos dois, né, a gente indo pro 4-4-2 no esquema tático, a gente ia precisar de pelo menos mais um atacante. A gente comentou aqui, isso é notório, isso é óbvio. E agora o Abel, no final da janela de transferências, está cobrando isso. E isso teria causado ali um clima meio desconfortável entre a Leila Pereira e o Abel Ferreira. Quero saber a opinião de vocês. Agora tá muito tarde, a janela de transferências europeia termina amanhã, dia 2. Né? Tem muita gente falando aí de Benedetti indo pro Barcelona, mas eu acho que isso não vai rolar. Tá? Parece que o Barcelona tem interesse no Benedetti também, mas eu acho que eles não têm tempo hábil para conseguir essa contratação. E o Palmeiras também não tem tempo hábil para trazer um novo centroavante. Vai ter que contar com o Luigi ou algum cara que esteja livre no mercado, algum centroavante que eventualmente possa interessar a comissão técnica. Pode ser muito preocupante isso por decorrer, tá, gente? A gente vai pedir a Deus aí que o Flaco Lopes e o Vitor Roque não se machuquem, porque se acontecer, bate na madeira aí, uma eventual lesão com o Flaco Lopes ou com o Vitor Roque, provavelmente a gente vai voltar para aquele esquema fatídico que a gente estava do 4-3-3, né, com aqueles pontas que já não estava mais vingando no Palmeiras. Vamos torcer para os nossos centroavantes aí serem muito bem cuidados e não se lesionarem. E para a gente finalizar, Palestrino, vamos falar dessa nova contratação. Aí sim, né? Baita contratação no Palmeiras. Andrés Pereira está a caminho do Brasil para se apresentar ao Verdão. Anunciado nessa última sexta-feira como o novo reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras, o meio-campista publicou essa foto em suas redes sociais, já dentro do avião na manhã dessa segunda-feira. E a chegada dele está prevista para agora à noite no Palmeiras. Provavelmente vai ter algum repórter aí esperando aí no aeroporto de Guarulhos, que deve ser onde ele vai pousar lá com o aviãozinho dele particular, e a gente vai ter novas informações, tá? Fato é que já está aqui, ó, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, o Andrés Pereira já deve estar no jatinho aí, voando rumo à América do Sul para se apresentar ao Palmeiras. Diante da pausa no calendário para a disputa das rodadas finais das eliminatórias para a Copa do Mundo, o novo reforço do Palmeiras, o Andrés Pereira, terá quase 2 semanas para se ambientar ao Verdão. O próximo jogo da equipe será no dia 13 de setembro, como já havíamos falado aqui num vídeo anterior, contra o Internacional por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O período de treinos é um trunfo que o Palmeiras pode ter para o novo camisa 8, que pode também aí aproveitar esse tempo para treinar junto ao elenco, se ambientar, né, entrosar com os jogadores para o jogo não dessa quarta-feira, da outra quarta-feira contra o River Plate pela Libertadores, que vai ser lá na casa dos caras na Argentina. Um detalhe muito importante para trazer para vocês é que ainda nesta segunda-feira à tarde, o Palmeiras publicou que Andrés Pereira já está regularizado no bid da CBF e ele já está apto, né, para estrear pelo Palmeiras. O clube agora prepara, né, o cronograma, como a gente já está falando de treinamentos, para quem sabe ele estreie no jogo contra o Internacional no próximo domingo. O Abel também, na entrevista coletiva, comentou sobre a chegada do Andrés Pereira, abro aspas para o português. Ele disse o seguinte: trocamos um belíssimo jogador, falando do Richard Rios, por outro que chega da Premier League com muita experiência. Aqui é meio de temporada. Vamos ver como é que o Andrés chega. Esse tipo de jogador não precisa perguntar para o treinador se ele gosta ou não gosta, porque sabemos todos da qualidade que ele pode trazer
para a nossa equipe, finalizou o professor Abel Ferreira. E pela primeira vez, o Palmeiras pode se beneficiar da pausa da data FIFA para a chegada do Andrés Pereira e para que o jogador já ganhe casca, conheça os seus novos companheiros e crie entrosamento no elenco para estar à disposição. E já esperamos ele já no próximo jogo contra o Internacional. Fotinha publicada no perfil oficial do Andrés Pereira, tá aí na tela para vocês. Baita de um reforço chegando, eu acredito que ele vai mudar muito o patamar do Palmeiras, tá? Vai elevar a qualidade técnica que nós temos aí no elenco. O azar pro Lucas Evangelista, né? Que até fez uma partida, a meu ver, ontem interessante contra o Corinthians. Ora, ele teve bons momentos na partida, distribuindo o jogo ali no meio campo do Palmeiras, mas eu acredito que o Andrés Pereira deve tomar a vaga dele, porque o Andrés Pereira é muito melhor jogador que o Lucas Evangelista, pelo menos na minha opinião. Chegando aí nessa sexta-feira à noite, já deve estar pousando no Brasil, dando tudo certo. Peço aí a bênção do Papai do Céu que traga ele em segurança para reforçar o nosso Verdão. Você o que pensa? Usa o espaço para comentários, palestrino. Fala aí, se manifeste o que você achou do Corinthians, do Palmeiras, o que você achou aí desse clima meio tenso entre o Abel e a Leila Pereira que o pessoal está comentando aí, de um novo atacante e também da chegada do novo reforço do Verdão, Andrés Pereira. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa edição extensa do nosso canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre aí a audiência de todos vocês e me indicando sempre aquele like e a sua inscrição no canal e também aquela clicada no botãozinho do hypar para você que assiste a gente pelo celular. Se você tá em outra rede social, aquela azulzinha, tô publicando os vídeos lá também. Não esquece, segue a nossa página, dá essa força pra gente aí também, beleza? Obrigado demais por todos vocês, que o Papai do Céu abençoe a todos, dê um excelente término de segunda-feira. A gente se vê quando tiver notícia e avante palestra.